Olá, olá, galerinha, vamos rever funções. Esse vídeo aqui é para que vocês assistam N vezes para ficar gravado na cabeça. Então a primeira função que a gente vai rever é essa daqui, ó, f de x igual a 2, ok? Logo, f de x igual a 2, a gente viu que aqui não tem variável, só tem a constante. Então essa constante é um coeficiente e a gente chama isso aqui de função constante, beleza? E o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, beleza? Então, construir o gráfico. Plano cartesiano, x, y, vamos marcar o coeficiente, como a gente sabe que f de x é y, aonde tiver y, no eixo y, a gente vai colocar esse 2, né? Marcar o 2. Logo, o gráfico de uma função constante é essa aqui, uma reta paralela ao eixo das abscissas, ok? O outro gráfico que vocês deverão colocar na cabeça, aqui é o gráfico base, tá? O gráfico base é onde a gente tem essa expressão aqui. Vamos botar a expressão básica, tá? A expressão básica é essa, ok? Então a gente observa que essa expressão aqui básica, x, o expoente do x é 1, aí a gente coloca a palavra grau, e toda a expressão do primeiro grau é uma função afim. Logo, a gente vai construir aqui para vocês o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim, ela é uma reta, ok? É uma reta inclinada ou oblíqua. Então, vamos fazer o gráfico de uma função afim. Basta a gente calcular dois pontos dentro do intervalo que a gente está estudando dentro de sala de aula presencial, que é de -3 a +3. A gente pega dois pontos distintos em x e constrói o gráfico. Então, o gráfico dessa função afim, que é a função afim base, a função afim básica, o plano cartesiano, ok? E aí, quando a gente pega os pontos básicos aí dentro do intervalo, eu vou botar aqui, ó, 3, logo y vai ser 3, -3, y vai ser -3, 0, 0. Então, a gente faz essas ligações, encontra esse par ordenado, faz essas ligações, encontra o par ordenado, e o gráfico, como é uma reta oblíqua inclinada, ela tem que passar nesses pontos aqui, ó. Então, aqui é o gráfico, o esboço, né? É o gráfico da função afim. Beleza? O outro gráfico que a gente vai ver é esse aqui, ó, dessa função básica. X elevado ao quadrado. Beleza? O nome dessa função é uma função onde o expoente é igual a 2, a gente coloca aqui a palavra grau, toda a expressão do primeiro grau dentro do assunto função, a gente chama de função quadrática. Beleza? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E a gente sabe que uma parábola é uma linha curva com concavidade, tá certo? Essa concavidade é voltada para cima quando o ar for positivo e a concavidade é voltada para baixo quando o ar for negativo. Como aqui o ar é positivo e a função quadrática é incompleta, a gente vai atribuir valores para esta função e calcular as suas coordenadas em y
Ok? Vamos nessa. Como o gráfico é a base, então o gráfico de uma função quadrática, esse aqui, essa expressão, certo? Quando a gente calcula os pontos aqui, mesma coisa. Para x0, y0, para x3, y3, para x menos 3 elevado ao quadrado dá 3. Então ele vai passar, o gráfico vai passar por esses pontos. A gente sabe que é uma parábola, então a parábola é uma linha curva e o gráfico base é esse aqui, ó. Claro que eu estou exagerando aqui nessas representações, ok? Nós temos o gráfico agora, que vocês deveriam colocar na cabeça, é justamente esse aqui, ó. Essas barrinhas a gente já viu que se chama módulo, ok? Então, a gente vai calcular o módulo de um número real ou função modular, beleza? O gráfico de uma função modular depende da expressão que esteja entre os módulos. Neste caso aqui é uma expressão do primeiro grau. Se é uma expressão do primeiro grau, nós temos que construir o gráfico da função que essa expressão representa. Então, essa função representa um gráfico de uma função afim, beleza? Aí tem que fazer clicar aqui, transforma f de x em y, e aí a gente atribui valores. Mas o que é o gráfico de uma função modular? Observe que aqui em cima, ó, o gráfico de uma função afim, só isso aqui de dentro, né? Se uma função afim é isso aqui tudinho. Observe que no gráfico de uma função afim, y recebe valores negativos e módulo é positivo. Então, todo número real, todo módulo de um número real é positivo. Então, a gente vai pegar esse gráfico aqui e rebater simetricamente. É só fazer isso, ó. Dá um sopro, mas ó, a gente está construindo o gráfico de uma função afim. Observe que a gente usou 3 e usou menos 3. Deixa agora 3, certo? O gráfico vai passar 0 é 0. O módulo de menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Então, ó, vem aqui para cima. Então, o gráfico vai ser esse. De uma função modular, aonde a expressão que está entre os módulos é uma função afim. Se fosse uma função quadrática, construiria o gráfico, calculava as 3 etapas que a gente aprendeu em sala de aula para depois construir o gráfico da função modular, que a expressão é quadrática. Beleza? Agora vamos partir para o gráfico de esse aqui, ó. Eu tenho essa função e tenho essa expressão. O gráfico dessa expressão é uma linha curva e essa função ela é chamada de função exponencial. Vamos rever aqui as propriedades das potências, mas neste caso aqui nós temos que atribuir valores entre os intervalos que a gente estudou em sala de aula. Então, os intervalos que a gente estudou em sala de aula é de menos 3 a mais 3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Para x igual a 3 positivo, a gente vai calcular o valor, né? Ó. A gente vai calcular o valor de y
elevado a 3, obviamente, aqui vai ser igual a 8. Para x igual a 0, vamos encontrar o seguinte: todo número elevado a 0 é igual a 1. E para x igual a menos 3, que aqui é as técnicas de potenciação, ok? As técnicas de potenciação, quando o expoente é negativo, a gente inverte, a gente viu isso, torna positivo o expoente e agora resolve esta potência. Resolvendo essa potência é 1/8, beleza? Vamos sacudir isso tudinho no gráfico. Se a gente fizer essas continhas aqui, principalmente dos expoentes negativos, a gente vai ver que y, o gráfico se aproxima muito do zero, mas não dá zero. Então, o gráfico de uma função exponencial é esse aqui, ó. X, y, 0. Plano cartesiano. Beleza? Vamos marcar 3 positivo, 3 negativo. E 0 está aqui, né? Então, vamos marcar os pontos. 3 com 8. Então, 3 com 8 faz de conta que o 8 está aqui em cima. Aí a gente encontra esse par ordenado. 0 com 1. 0 com 1 está mais ou menos aqui. Então, marca esse ponto. E menos 3 com 1/8. 1/8 está bem próximo do zero. Está aqui, ó. Então, o gráfico base é esse aqui, ó. Essa linha curva subindo. Observe que o gráfico não vai tocar no eixo dos x. Tranquilo? Então, esse aí é o gráfico de uma função exponencial. Beleza? Para dar o fecho, nós vamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó, que a gente viu. Essa função aqui, ela é chamada de função logarítmica. Ok? O que é que a gente tem que ter na cabeça de função logarítmica? Ela é o oposto, o inverso da função exponencial. Então, a gente vai fazer isso aqui, a técnica, ó, transformar f de x em y. A gente vem aqui e diz que y é igual a log de x na base 2. Isso aqui implica no que a gente estudou presencial pela definição em sala de aula, que x vai ser igual a 2 elevado a y. Ok? Observem que houve uma modificação aí. Na função logarítmica, a gente vai colocar o y, vai atribuir y pertencente ao intervalo que a gente deu em sala de aula. Ou seja, nós vamos fazer as continhas inversas. Beleza? Beleza, ó. Vai fazer as continhas inversas. Tranquilo? Então vamos nessa. Eu quero mostrar isso aqui, ó. F de x é y. Observe que é a mesma coisa, porém teve uma inversão. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar para y 3. Vamos fazer a conta. X vai ser igual a quanto? 2 elevado a 3, que a gente já fez a conta. X é igual a 8. Para y igual a 0, x vai ser quanto? 2 elevado a 0 dá 1. E para x igual a menos 3, x vai ser igual a quanto? 2 elevado a menos 3. Isso aqui a gente vai aplicar as regras de potência e resolver a potência.
Ok? Então, o gráfico, vamos fazer na outra página. Vou de forma rápida. Plano cartesiano. O plano cartesiano. Presta atenção agora, tá certo? Presta atenção agora no que a gente vai fazer. X e Y. A gente colocou Y dentro do intervalo para poder fazer o gráfico, não foi isso? Então, Y aqui vai ser positivo, 3, e 0 e menos 3. Tranquilo? Vamos marcar esses pontos, né? O intervalo está agora em Y. Vamos marcar esses pontos. 3, né? 3 vai ser x igual a 8. Então, ó, x igual a 8 vai estar aqui. Bem, x igual a 8. 0, x vai ser igual a 1. E menos 3, isso aqui é o menos 3. Menos 3 vai ser 1 oitavo. 1 oitavo está bem próximo do zero aqui, ó. 1 oitavo. Vamos fazer essas marcações. Então, o gráfico vai ter que passar nesses pontos. Então, observe como é que é o gráfico de uma função logarítmica. Esse é o gráfico de uma função logarítmica. Beleza? As nossas aulas presenciais, estamos resumindo tudo aqui. Então, esse gráfico é o gráfico da função logarítmica log de x na base 2. Bom dia, boa tarde, boa noite.